Bom, pessoal, realmente hoje é um tema muito amplo, mas muito específico para que a gente possa realmente levar, né, a verdadeira tecnologia que a BioLife nos apresenta. Porque muitas pessoas apenas digitam ozonioterapia, mas acabam esquecendo de ver o que é a ozonioterapia. Que tipo de ozônio está sendo utilizado? Que tipo de emissividade está sendo utilizado? Que tipo de ozônio está sendo utilizado? Porque o ozônio medicinal com o ozônio de baixa emissividade, existem muitas diferenças. Porém, ambos existem grandes benefícios. Mas eu preciso mostrar para vocês um pouquinho o que é o ozônio medicinal para desmistificar o que vocês às vezes acham que é o que o nosso ozônio faz. Tá joia? Então, o objetivo da apresentação é mostrar a diferença da emissividade e, principalmente, o que eu quero trazer hoje. As boas práticas com a utilização do BioLife, tá? Porque as boas práticas com o BioLife será uma prática integrativa, qualidade de vida e longevidade. O que é ozonioterapia? Falando medicinalmente, tá joia? É uma terapia que vai combinar ozônio e oxigênio, mas a formação dele se dá através de um cilindro de oxigênio, onde transfere para o equipamento, produzindo altas concentrações de oxigênio, tá? Também tem o objetivo, como o BioLife, isso que é legal, nós sempre temos parâmetros iguais, que é ser tratamento complementar, um tratamento coadjuvante. Porém, a aplicação do ozônio medicinal, ele vai ser local, sistêmico ou autoterapia. Vou mostrar mais métodos, tá? O ozônio, né? Nós sabemos quando falamos de ozônio medicinal, também agora e falando de ozônio de baixa emissividade, por isso que eu falo que a gente tem grande, né, compatibilidade, é um reconhecimento legal. Então, nós temos uma lei que autoriza ela como terapia complementar, ela tem uma regulação sanitária, né, que o Ministério da Saúde reconhece em clínicas autorizadas, até em ambientes hospitalares hoje, mas que ainda não foi difundido. E também temos uma limitação de escopo. Por quê? Ela não substitui, como a gente sempre da empresa diz, nós não substituímos nenhum tratamento convencional. Nós não substituímos o tratamento medicamentoso. Nós não substituímos a nossa equipe médica. Nós somos totalmente integrativos. Nós integramos e complementamos aquilo que já está acontecendo de bom com o paciente no tratamento alopático. Também, sobre o ozônio medicinal, tem os riscos. Então, como ele é feito por aplicabilidade, que eu já vou dizer a diferença, aí, ozônio medicinal e ozônio de baixa emissividade tem essa grande diferença, tá? Por quê? Existem as reações adversas. A dor local, pelo fato do método de aplicação, um desconforto, pode ser temporário, possíveis, às vezes, hematomas, tá? E, automaticamente, para se ter um ozônio medicinal, gente, gravem isso. Ozônio medicinal
é feito por pessoas capacitadas por mais de 120 horas de aula, precisam ser biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, tá? E entre outros profissionais. E sempre terá a contraindicação com gravidez, hipertireoidismo e deficiência da G6PD. Mas o que é a G6PD, doutora? É aquilo que a gente sempre fala. Tem problemas de hemorragias. Então, aí também está um fator coadjuvante entre os dois ozônios. Tá joia? Então, em fatores hemorrágicos, não se utiliza ozônio. Tá joia? Porque nós potencializamos a oxigenação, nós favorecemos a fluidez sanguínea e naquele momento nós estamos precisando de outro alerta do corpo. Fazer uma perguntinha, você falando disso aí de não poder usar o ozônio, isso é só no medicinal ou no nosso de baixa emissividade também? Então, gravidez, problemas hemorrágicos, hipotireoidismo totalmente desregulado, tá? Que tem outras complicações associadas, não é utilizado ozônio. Mas pode ser utilizado o ozônio no ambiente. Agora, a água ozonizada não pode ser utilizada. O ozônio do ambiente, pessoal, por mais que nós tenhamos, né, o nosso órgão maior que existe no nosso corpo, que é a nossa pele, a indução é muito pequena, porque nós temos uma produção somente de 0,07 ppm. ppm, gente, significa partículas por milhões. Então, é pequenas doses. É bem menos do que doses homeopáticas, tá? Então, o ozônio do ambiente, ele já acaba sendo um ozônio simplesmente, praticamente nulo de contraindicações. Mas em fatores hemorrágicos, jamais. Então, nós temos que ter o que é a nossa pirâmide para o ozônio. Acompanhamento médico, que é essencial para a segurança, as nossas pesquisas contínuas. É por isso que nós estamos sempre dizendo, né, para quem é distribuidor ou para quem está conhecendo a BioLife hoje, as pesquisas são contínuas. Por isso que nós pedimos sempre que as nossas explicações, que as nossas respostas sempre estarão em evidências, né? Em não somente em um conselho, mas em uma comunidade. Por quê? Qualquer pergunta e resposta que chegue até nós é trocado experiência e trocado embasamento em todo o nosso corpo científico. Tá joia? E a terceira parte da pirâmide, que é muito importante, é esse crescimento no estabelecimento da saúde pública. Porque eu sempre digo, ele é realmente um fator que nos ajuda a não expandir as coisas patógenas. Os vírus, os micro-organismos, os fungos, os vírus e as bactérias. Então, se a gente pudesse ter ele em todos os lugares, seria maravilhoso. Porém, como está escrito aí em cima, ozônio medicinal. Gente, ozônio medicinal não pode ser liberado em ambiente. Ele não pode ser liberado em exposição humana para o ar, para a respiração. Tá joia? Então, aí foi onde eu resolvi fazer esse slide, que foi até de última hora. Mas eu falei, eu tenho que dizer. Ozônio medicinal,
O método de aplicação dele é somente em hemoterapia no sangue, subcutâneo, vai agulha, retal, vaginal, intraarticular, auricular e soroterapia. E olha a diferença do ozônio medicinal com o ozônio de baixa. Se eu colocar lá no meu equipamento 5 microgramas, o que ele vai fazer? Um anti-idade. Se eu colocar lá no meu equipamento 10 microgramas e puxar na minha seringa e fazer a aplicação subcutânea, ele tem uma ação lipolítica, ele tem uma ação na gordura, né? Assim vai. Se eu puxar 15, antiflogístico, antálgico, então o ozônio medicinal, ele tem uma concentração de 0,5 a 100 para que você faça a escolha permitida ou que o paciente precisa, diferente do de baixa emissividade, que vai causar alterações e fazer homeostasia da forma do corpo geral. Então, não tem como eu dizer assim para vocês que eu vou colocar 5 minutos de água, ou 20 minutos de água, ou 30 minutos de água, que eu vou fazer uma diferenciação. Não, eu vou estar fazendo simplesmente uma homeostasia, vou estar favorecendo o aporte sanguíneo, vou estar fazendo com que as hemácias levem a oxigenação para o corpo todo. Já o medicinal, ele tem uma concentração exata para isso. Tá joia? Mas antes de eu ir para o ozônio de baixa emissividade, nós recebemos, eu recebi, a Ozonotec recebeu, mas, gente, foi falado que nós só podemos ingerir 400 ml no máximo de água ozonizada, com certeza. O artigo estava ali falando que a água utilizada foi ozonizada em 50 microgramas. 50 microgramas é virucida, tá joia? Mas quando falamos de baixa emissividade, automaticamente estamos falando de uma água ozonizada com um nível de baixa emissividade de ozônio, fazendo o desemparelhamento das hemácias, que é transportar o oxigênio para o corpo de forma regulada e sem alta concentração. Por isso, pode ser ingerido de 1 litro a 1,5 litro quando adultos. Quando crianças, até 2 anos, 80 ml. Até 12 anos, 120 ml. Tá joia? Mas e aí? Ozônio medicinal só vim para desmistificar. Para vocês verem que ele realmente foi feito para aplicações profissionais, né, habilitados, com cargas horárias de curso e tem que ter uma formação. Agora, o nosso ozônio de baixa emissividade é o ozônio na qual eu defendo com todo o meu coração. Por quê? Porque a gente pode levar isso para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, né? Para onde a gente convive, até mesmo uma festa que a gente vai fazer. Esse ozônio de baixa emissividade que a Ozonotec desenvolveu, que é o BioLife, nós podemos, por ele ser portátil, nós podemos levar ele como benefício a todos. Então, isso é um ozônio de baixa emissividade. Você falando em festa, no casamento da nossa filha, nós colocamos 8 aparelhos de ozônio de baixa emissividade para os convidados. Manteve, né? o ambiente tranquilo, livre. Nós estávamos em 170 convidados. Né? Então, isso é amar, né? Isso é amar as pessoas. Cuidamos dos nossos convidados. Cuidar
né, daquelas pessoas que nós queremos ter ao nosso lado. Então, foi com grande satisfação que eu escrevi essa frase por ser da Ozonotec. Bem-vindo à nossa apresentação sobre a tecnologia inovadora de ozônio com emissividade reduzida, pois exploramos conceitos fundamentais, aplicamos práticas e benefícios ambientais, tá? Esta solução emergente está transformando diversos setores industriais, né, nas casas, na saúde, Brasil, mundo. Então, isso é a intenção da Ozonotec com a BioLife, porque nós não deixamos resíduos. Então, eu vou falar agora. Ele produz uma determinada quantidade de ozônio, tá? Que tem a ação de purificar ou sanitizar um ambiente fechado ou até mesmo aberto, né? Tendo uma concentração permitida para humanos, que o medicinal não pode. Não pode se soltar um ozônio medicinal em um ambiente. Eu que tenho uma clínica, que tenho eu, doutor Quezada, né? A Anne, que nós temos aí atendimentos e equipamentos eletrônicos. Se eu apertar o meu equipamento medicinal, eu vou estar oxidando todos os meus aparelhos. Nenhum deles vão funcionar, tá? Então, não adianta nem colocar um ozônio medicinal dentro de um carro, porque o seu aparelho eletrônico, hoje os carros são totalmente eletrônicos, o seu rádio, tudo que tiver ferro, ele será oxidado. Ozônio de baixa emissividade não causa isso. E eu não estou falando da boca para fora, porque a Ozonotec, ela é laudada por uma universidade que é conhecida como Universidade Federal Fluminense, que fez as avaliações e sabe que a gente gera uma quantidade de ozônio de 0,078, para mais ou para menos 2, tá joia? E então, podendo ter a presença do humano no ambiente, tá joia? E se não tiver a presença do humano no ambiente, não tem problema nenhum. O ambiente estará sanitizado, né, por aproximadamente, se for 40 metros quadrados, aproximadamente 6 horas. Então, essa também já é uma grande vantagem do ozônio de baixa emissividade. Não precisamos agredir o paciente para evitar futuras patologias ou futuras instalações, ou aplicar para que ele esteja livre de vírus, fungos e bactérias. Ozônio de baixa emissividade que vai ter essa capacidade de realizar no seu ar todos esses benefícios. E quando a gente passa a respirar um ar mais límpido, leve, sem micro-organismos, fungos, vírus e bactérias, nós passamos a ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque nós sempre, aquilo que a gente sempre vai repetir, né, Anne? A gente sempre acaba cuidando da nossa alimentação, a gente acaba cuidando, né, do exercício físico, a gente acaba cuidando da quantidade de água que se ingere, mas sem qualidade, tá? Mas a gente esquece de se preocupar com algo que a gente não sobrevive sem 2 minutos sem ter ele, que é o ar. E a BioLife traz o tratamento do principal efeito para a nossa sobrevivência, que é a nossa respiração. O gerador ambiente, então, como eu disse, diferente de um ozônio medicinal. Ele precisa de um cilindro, ele precisa todo de uma captação, vai precisar de um
equipamento mais volumoso, tá? Difícil, às vezes, de transporte, e que o nosso ozônio de baixa emissividade, ele apenas necessita da energia elétrica e captar o oxigênio que está no nosso ambiente, ele vai transferir para uma placa, onde vai levar uma descarga elétrica. E aí, o que vai acontecer? Vai quebrar essa molécula. Quebrando essa molécula, se juntando ao oxigênio que está no ambiente, se forma o O3. Olha isso, maravilhoso. Através do nosso próprio ar atmosférico, nós conseguimos fazer a produção da molécula da vida, que se chama ozônio. Tá joia? Então, nós utilizamos uma tecnologia de baixa emissividade, de baixo custo, onde nós temos longevidade no nosso equipamento. Para pensar o que é você hoje, né? Investir em um equipamento que vai te dar uma durabilidade de 10 anos e pouca manutenção. Então, isso é o que a BioLife vem entregar a vocês. Isso é a diferença de um ozônio de baixa emissividade com alta emissividade, onde a gente pode ter a garantia de uma qualidade de vida, uma longevidade e evitar realmente os patógenos que existem em todos os lugares que a gente está hoje. Infelizmente, para muitos, o odor é pungente, mas sente-se mais o cheiro quem tem problemas no trato respiratório. Com o tempo, este cheiro pungente passa a ser até gostoso, sensação de limpeza, tá? E devido ao seu cheiro característico, é por isso que a gente sabe que o nosso equipamento está emitindo ozônio, porque ele tem esse cheiro característico. Está com dúvida? Ligou o nosso BioLife, coloca a mãozinha, dá uma olhadinha, espera um pouquinho e cheira a mão. Você vai ver que você tem o cheiro do ozônio, tá? O ozônio tem uma qualidade exclusiva, porque isso é a coisa mais incrível na minha vida e por isso que eu sou amante do BioLife, né? Ele é um agente natural e sabe o que é o melhor de tudo, pessoal? Ele não causa resistência no seu corpo. É bem diferente de você aí ter uma infecção viral, uma doença bacteriana, algo crônico, onde os seus medicamentos passam a ter uma resistência, que ele precisa, às vezes, ser trocado, que ele precisa, às vezes, ser substituído ou aumentado a dose. O ozônio, ele não cria, o nosso corpo não cria resistência ao ozônio. Tá joia? Então, automaticamente, por isso que a gente é uma prática integrativa e potencializadora. Com certeza, seus medicamentos continuarão fazendo seus efeitos e esse potencial de desintoxicação do ozônio de baixa emissividade, ele vai fazer com que os seus medicamentos sejam ainda mais absorvidos, porque o seu corpo está com um potencial de oxigenação. As hemácias estão levando mais oxigênio. E muitas vezes a gente esquece, para vocês às vezes, que é um pouco mais leigo, mas às vezes a gente pode estar com uma mitocondriopatia. As nossas mitocôndrias estão com deficiência de energia. E quem pode chegar até a mitocôndria? O ozônio. E acredite, o ozônio de baixa emissividade tem esse poder. Com a água ozonizada, o ambiente e, além de tudo, a cromoterapia associado para o nosso sistema nervoso central. O mais interessante é que ele faz a desintoxicação, né, e a desinfecção
do local. E olha que maravilha, isso não é sustentável? O que a gente precisa no mundo de hoje? Sustentabilidade. O ozônio, ele é um produto, ele não é um produto químico, ele faz a preservação da nossa água, então automaticamente eu não estou passando ozônio ou levando o ozônio para o ambiente aonde o nosso pano não chega, tá? E não estou jogando ele dentro da nossa água com resíduos químicos. E biodegradabilidade, o que é? São subprodutos inofensivos para a natureza. O ozônio não é inofensivo para a natureza. O ozônio é um benefício para a nossa natureza. Então, estudos de casos, resultados e comprovações, não era muito onde eu queria chegar, mas é que muitas das vezes nós ainda temos dificuldade de entrar dentro dos ambientes hospitalares, mas já tem grandes estudos e grandes resultados, mais que um paracetamol tem. Tá? Então, é a redução de infecção hospitalar, é a melhora, né, em redes de hotéis, a limpeza nas redes de hotéis e as indústrias alimentícias que recebem, faz a descarga, tá? O ozônio de baixa emissividade tem a capacidade de realizar essa limpeza enquanto está acontecendo, né, essa descarga já desses produtos. E quando eles são industrializados e chegados à nossa casa, e a gente também ozonizar ele com ozônio de baixa emissividade, é mais incrível ainda. Sabemos que estamos mais ainda livres de patógenos, de fungos, de micro-organismos, né? De fatores que podem nos levar a um estado doentio. Boas práticas do BioLife. Eu quero que todo mundo pegue caneta e papel na mão agora e vai gravar as práticas boas da BioLife. A BioLife veio para fazer sanitização da água, sanitização do ambiente, né, que no caso do ar, cromoterapia como coadjuvante, sem causar risco e sendo uma prática integrativa e potencializadora associada à nossa comunidade médica e à alopatia, tá? Então, lembre-se, BioLife não veio para ser prática substitutiva. Ela não veio para você aplicar e ter o BioLife hoje, tomar a sua água ozonizada, respirar um ar mais límpido, fazer a cromoterapia, um escalda-pés, um escalda-mãos, mas ele não veio para você tirar a sua alopatia, os seus remédios, de forma instantânea, porque você se sentiu bem. Se você está se sentindo bem, é porque os dois casaram e fizeram o que a gente quer. A prática integrativa. Isso é maravilhoso. BioLife não foi desenvolvido para entrar em cavidades. Nós somos um ozônio de baixa emissividade. Nós não somos um ozônio para fazer aplicações auricular, retal, vaginal, nasal e entre outros. Muito menos se colocar uma seringa e encher de ozônio da BioLife e querer fazer a aplicabilidade do paciente pensando que, mas é ozônio. Não, ele não foi realizado para isso, tá? Lembre-se, BioLife ele veio para fazer a sanitização do ar, que é fazendo com que você tenha qualidade do ar respirado e evitando que você tenha, né,
futuras complicações ou futuras contaminações, tá? Principalmente, eu digo, gente, muitas pessoas às vezes deixam de fazer isso, mas a sanitização do alimento, estafilococcus, tem grande concentração, os nossos alimentos, as nossas verduras têm grande concentração de coliformes fecais. Tem muitas pessoas que dizem que a carne de porco leva a um problema lá na cabeça que gera. Você sabia que a sua verdura também não sanitizada pode gerar isso? Muito pior do que o próprio bichinho que está na sua carne, porco, que você fritou, e ali você praticamente quase a matou, vamos dizer assim, né? Mas ela foi feita também para sanitizar carnes, tá joia? Todos os tipos de carne. Então, as boas práticas do BioLife estão aí. Não foi feito para invasão, e sim para o uso correto, ético e profissional. É isso que a Ozonotec indica sempre para vocês e vai estar sempre batendo na tecla. O uso do BioLife tem que ser ético, responsável e profissional, porque ele pode ir à sua casa, ele pode ir ao seu estabelecimento comercial e você pode levar ele a todos que você ama ou a todos aqueles que vocês conhecem que necessitam de algo que precisa fazer com que o tratamento funcione melhor. Tá joia? Então, ele veio para fazer a diferença em sua casa, seu trabalho, a todos que você ama, podendo, assim, levar o ozônio sem risco, desde que utilizado com as nossas instruções que o corpo científico todos os dias entregam a vocês. Porque isso é a BioLife. Ética, responsável e profissional. A BioLife agrega valores à saúde e promove a saúde. Então, hoje eu quero deixar um grande recado. Não espere adoecer para se cuidar. Porque a BioLife ela tem a capacidade de prevenir de futuras doenças. Então, não espere a doença aparecer para você querer cuidar da doença. Mais vale a gente cuidar da saúde do que cuidar da doença. É muito mais fácil. Gratidão.